Olá, sou o professor Mauro Trojan com o programa Fala, Professor. Esse programa se destina a discutir educação e todos os segmentos que de alguma maneira se interrelacionam com ela. Vamos discutir pedagogia, vamos discutir literatura, música, valores, espiritualidade, ética, educação do futuro, mercado e assim por diante. Por isso, nós estamos trazendo aqui para o programa personalidades, seja da área empresarial ou da área educacional, porque nós queremos dar uma abrangência no contexto social, no contexto pedagógico e também no contexto mercadológico. Pois bem, e hoje, para nós, é um prazer muito grande nós estarmos trazendo aqui uma pessoa que eu tenho certeza muitos dos que estão aí nos vendo conhecem, apesar dele ter ficado um bom tempo fora de Caxias, correto? Mas que para nós é muito interessante trazê-lo para o nosso programa, porque além de um grande amigo, além de um professor, ele é um visionário na área de educação. É um visionário em todas as áreas, buscando prever o que vai se fazer, o que vai se falar, não somente agora, mas também daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Temos aqui a presença do professor, uma vez professor, sempre professor, né, Renato? Do professor Renato Cavion. Professor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar participando aqui do teu programa. Tenho assistido eles, os últimos, aliás, todos os programas tenho assistido, é ótimo, até porque o tempo que eu fiquei fora de Caxias, claro, morando em Caxias, porém atuando fora, nos últimos 28 anos, essa aproximação é muito importante para mim me reinserir novamente aqui no contexto de Caxias do Sul. Tive a oportunidade de passar também por várias empresas, na universidade e assim por diante. Olha, exatamente isso então, Renato. Se me permite te chamar de Renato, até pela nossa amizade, né? Até porque é o meu nome. Não podia chamar por outro nome, né? Mas, Renato, um pouquinho da tua história, já que falasse assim, estivesse fora de Caxias, trabalhasse em várias empresas, onde é que tu nascesse, onde é que tu estudasse, onde que tu te formasse e assim por diante? Beleza, eu sou caxiense, tenho 71 anos, aliás faço agora o mês que vem, 71, e sou casado com a Dolores, Maria Dolores, tenho 3 filhos, 5 netos, e a minha vida profissional, até os 42 anos de idade, eu exerci exatamente aqui na região. Eu trabalhei já como executivo em várias empresas, como Editora São Miguel, a Metalúrgica Bellini, na Marco Polo. Fui gerente de marketing e serviço da Marco Polo durante 5 anos também. E também tive uma empresa de consultoria, que ainda tenho, que foi fundada em 1987. Tive, nesse período, em torno de 130 empresas que eu tive a oportunidade de ser consultor ou dar consultoria ou participar como executivo também. Posteriormente, eu saí por um projeto que foi feito na área de telecomunicações, TV por assinatura, cujo um cliente nosso, que chamava-se Niquil, na oportunidade, implementou a primeira TV por assinatura no Brasil, em Capão Novo, e eu tive a oportunidade de dar a devida consultoria na época. Teve várias passagens interessantes, inclusive, porém quem comprou e participou desse projeto também foi uma empresa do Rio de Janeiro, que chamava Multicanal, e que me convidou, na ocasião, para ajudar a implementar a TV por assinatura no Brasil. E aí assumi como diretor comercial, fui bem dos primeiros daí, e tive a oportunidade de ajudar a implementar em 18 cidades no Brasil, inclusive São Paulo. Então eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, nesse período, e continuava também adicionando aqui em Caxias, na época, na universidade. Então nesse meio tempo também fui professor universitário aqui também, da UX, durante 15 anos. Olha só, tu dissesse antes que com 42 anos tu recebesse essa proposta na área de telecomunicações. Isso. Então podemos dizer que tu estás praticamente há 30 anos trabalhando na área de telecomunicações. Exatamente, 30 anos. E a tua trajetória acadêmica, na verdade, te graduaste em quê? Eu sou formado em administração de empresas e fiz o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Aliás, fiz parte da primeira turma
de mestrado em marketing da Getúlio Vargas em São Paulo. Mestrado em marketing? Em marketing. Na Fundação Getúlio Vargas? Na ocasião lá, exatamente. Bacana isso aí. E depois retornei, continuei trabalhando aqui, aí virei professor também, era executivo e também professor, né? Te lembra que ano entrasse na UX? 78. Bom, eu nem vou perguntar ao Renato sobre os pós-graduações que ele fez, os MBAs que ele fez, e inclusive que ele ainda está fazendo, né? Eu acho virei aluno novamente. Né? Isso eu acho fantástico, uma pessoa com 71 anos, ele está em pleno trânsito de mais um MBA, entre tantos que ele fez ao longo de sua carreira. Mas veja bem, o Cavion, ele é muito conectado, talvez pelos quase 30 anos na área de telecomunicações, ele é muito conectado ao Vale do Silício, sempre atento, lendo tudo que aparece a respeito, vendo vídeos que aparecem lá e, na verdade, trouxe muito dessa sua experiência para um projeto novo que ele começa a desenvolver agora, aqui em Caxias. Só que tem um detalhe, Renato, inclusive uma das entrevistas que a gente fez aqui foi com o José Paulo Soares, e ele citou inclusive o teu nome, de que foi aquela turma da UX, já que nós falamos do magistério da UX, que na realidade colocou o curso de administração da UX com média 5 perante o MEC. Quem não sabe, o conceito 5 é o conceito máximo que um curso de uma faculdade de uma universidade pode receber, correto? Com todas essas conexões que tu tens hoje, que tivesse ao longo do teu tempo, eu não deixo ninguém sair aqui do nosso programa sem uma saia justa, né? Eu diria assim, ó, como é que tu estás vendo a educação, e seja ela ou qualquer uma das suas instâncias, vamos pegar assim, desde a educação infantil até a academia, no relacionamento com as necessidades do mercado? De fato, é uma pergunta muito interessante e é complexa a sua resposta e é polêmica, inclusive, porque eu tenho vivido, como foi falado, uns 30 anos em telecom, então eu fui diretor da Sky em São Paulo, eu tive na NET, na Claro, na Oi no Rio, na Algar em Minas Gerais, então por ter permanecido tanto tempo na área de telecom, eu fui obrigado também a me atualizar sempre, porque essas empresas elas precisam olhar o futuro para depois puxar para o presente e se implementar. Agora, por exemplo, o grande lançamento será o 5G, que vai influenciar fortemente a vida de todos nós, né? E dos produtos e assim por diante. Para te responder essa pergunta, eu gostaria, primeiramente, de inserir e mostrar algumas fases pelo qual nós estamos passando. E para uma resposta mais coerente, eu gostaria de colocar que, até então, nós estávamos vivendo uma sociedade industrial. Quer dizer o seguinte: até então, o nosso crescimento sempre nós consideramos como linear. Ele crescia 5%, 10% e o foco era sempre melhorar e ser mais do mesmo. Era um mundo mais simples, previsível. Em crescimento de um modo geral, quer seja na indústria, tá? Na produção, no próprio conhecimento também, havia uma preocupação de ser sempre melhorado e evoluído, mas de forma assim, bem linear. Eu falo linear porque depois eu vou dar a contrapartida do que está ocorrendo hoje. Ele é simples, previsível, ele foi controlável, dava para ter a possibilidade de ver e fazer projeções, fazer previsões. Era mais lento, as coisas aconteciam de forma menos rápida, era mais estável, era mais seguro também. E esse período que a gente viveu... E muitos fazem a pergunta, o que será após o vírus? Como será a nova realidade? A nova realidade não será mais nem parecida com o que nós vivemos até então, porque as coisas vão se modificar completamente, tendo em vista essa antecipação que houve com esse movimento de fazer a coisa mais virtual, mais à distância, trabalhando em casa. Isso já acelerou algo que já estava desenhado para acontecer. Mas... Isso inclusive tu usasse o termo era previsível, era simples, era lento, tu acha que era ou que ainda é? Não é mais.
Ele era porque não é mais, já mudou. A sociedade era assim. A sociedade sim, as empresas também. Ou seja, elas precisam rapidamente sair desse movimento, porque tudo que se iniciou até então, aliás, esse movimento começou em 65, na Lei de Moore, que a maioria deve conhecer bem, que ele falou, era um sócio fundador da Intel, que cada 18 meses haveria o dobro, conseguiria se fazer o dobro de capacidade de processamento com a metade do custo. E isso promoveu e provocou a entrada do computador pessoal, facilitando tanto no preço como também no tamanho do computador pessoal. E aí começou todo um processo de transformação do conhecimento e assim por diante, e também da realização dos trabalhos e assim por diante. E aí em 90 surgiu a internet, o celular começou em 90, e isso aí começou a provocar também uma mudança muito grande nos relacionamentos e nos conhecimentos. Em 2000 aí começou o Google, o smartphone, Facebook, Netflix, Amazon, foi tudo em torno aí depois da bolha, explosão da bolha da internet, surgiram essas grandes empresas que, eu não preciso falar muito, que agora em 2020 mudou completamente o nosso relacionamento, o nosso conhecimento, o nosso acesso à comunicação, à informação e assim por diante. Ao ponto que nós estamos agora passando por um processo de transição muito grande. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a educação, ela sempre foi montada em cima deste mundo, mais simples, mais linear e assim por diante. Só que essas novas tecnologias, agora inclusive com o 5G entrando em breve também, que vai influenciar fortemente o dia a dia das pessoas, tá? Pelo fato de não ter mais a latência. O computador quântico, o computador, ele também vai possibilitar a nuvem também, que permite a gente armazenar muita informação. Ou seja, antes tinha o pendrive, tinha o disquete, agora não tem mais nada, ou seja, está tudo armazenado na nuvem, e isso está promovendo uma mudança muito grande. Peraí, é aí que é o gancho que nós vamos ter que pegar agora. Tu colocasse 2020 como um divisor de águas. É onde nós estamos aqui. Exatamente. Eu te questionei antes se era ou é. Tu dissesse que era, correto? Então eu vou reformular um pouquinho a minha pergunta. A educação até os dias de hoje, vamos pegar a academia, já que fazemos a relação com o mercado mesmo, ela atendia aos interesses dessa sociedade que começa a sua modificação? Eu tenho uma pesquisa aqui, que é um gráfico, onde tem as tendências das tecnologias, tá? É no tempo. Por exemplo, as tecnologias de um modo geral, o seu crescimento, que começou em 65, como eu falei, após a Lei de Moore, ela teve um crescimento exponencial, está sendo vertical já. Os produtos estão seguindo a mesma linha porque estão colocando cada vez mais inteligência nos produtos também, tá? Perfeito. E eles cada vez estão mais conectados, inclusive. Entrando com a internet das coisas, agora tudo vai estar muito mais conectado também. Ou seja, as empresas também estão procurando se adaptar à nova realidade. Estão falando, inclusive, de que muitos empregos serão extintos com o advento da inteligência artificial, dos computadores e assim por diante. A educação vem atrás de tudo isso, crescendo, mas muito lento. E dos segmentos que menos evoluiu, menos se transformou e menos cresceu nesse sentido foi a educação. O único que está atrás da educação é a regulamentação pública, que está exatamente abaixo, quase uma horizontal no crescimento, não chega a ser um crescimento significativo. Praticamente não muda, ou seja, é um bloqueio de toda a evolução, que é a regulamentação pública, onde precisa ter muita quebra de paradigmas para facilitar e agilizar essas novas atividades que estão entrando, novas tecnologias. Olha que bacana isso, Renato. Tu falaste sobre a sociedade institucional que nós vivemos até agora. Industrial. Industrial, perdão, não institucional. Abrangesse também a evolução de cada um dos segmentos e quanto foi a evolução da educação, correto? Que foi bem mais baixo. Vamos falar agora da sociedade contemporânea. O que tu pensa pós-2020 e depois nós vamos puxar de novo esse gancho da educação. Ou seja, com o advento dessas tecnologias que já estão implementadas e nós todos já vivenciamos, tá? É percebido
todas as mudanças que estão acontecendo, toda a evolução. Por exemplo, o mundo agora, ele saiu de um crescimento linear para um crescimento exponencial. Ou seja, de um modo geral, o fato de estar tudo conectado, cada vez mais, uma sociedade antes era mais piramidal, era eu e eles, um manda e os outros obedecem. Nós estamos partindo para uma agora muito mais interdependente. É todo mundo conectado e hoje a pessoa final, o consumidor, o usuário de produtos ou do conhecimento, eles estão todos conectados, eles têm um maior poder, muito maior do que tinha antes no lado da pirâmide, quem comandava a pirâmide. Cada vez mais, essa interdependência em função da rede, de toda a conexão em rede, está permitindo, vai ser necessário mudar todo esse processo de relacionamento, de poder, de informação, porque o mundo ele ficou mais vulnerável, ele ficou mais complexo, não é que está ficando, ele vai ficar cada vez mais, ele vai ficar mais vulnerável, mais ambíguo, mais rápido, mais instável, mais imprevisível, porque por estar todo mundo conectado e todos tendo uma parte do processo de decisão das próximas coisas que está na mão de cada um, tu pode decidir muito mais agora porque está conectado, está todo mundo conectado. Como foi o caso da eleição dos Estados Unidos, foi se falado também a própria eleição do nosso presidente atual, ou seja, a influência agora não está mais na pirâmide, que era a imprensa, era a coisa desse. Agora quem decide mais são as próprias pessoas, é claro que tem os prós e os contras, tem as notícias fake, tem as verdadeiras, aí que começa o problema, tá? Então, esse novo mundo é onde nós já estamos, e isso com a entrada do 5G, com as novas tecnologias, a inteligência artificial cada vez mais implementada, com a internet das coisas cada vez mais implementada, a impressora 3D entrando, ainda não chegou como tem que, porque tu vai conseguir imprimir os teus próprios produtos na tua casa, baixa o software e imprime na tua casa, ou seja, isso vai estar promovendo uma revolução, que já está começando alguma coisa lá fora, mas agora, como está tudo conectado, vai chegar muito rápido para a gente aqui, ou seja, tudo isso cria uma mudança tão grande na parte comportamental, na parte de conhecimento, na parte de executar o serviço, na parte de... Por isso que a escola, ela foi preparada desde sempre, ou desde a segunda revolução industrial, para trabalhar num mundo simplificado, para ser melhor, mais do mesmo. E aí ela foi preparada para ser um mundo simples, previsível e assim por diante. Só que nós estamos entrando nesse mundo complexo, consequentemente, as escolas, de um modo geral, não estão preparando os alunos que estão entrando e estão estudando um mundo simples para um mundo complexo. O que ocorre? À medida em que os alunos vão entrando nesse mercado, consequentemente, se eles não tiverem a sorte de eventualmente encontrar um segmento que está em crescimento, caso contrário, eles vão perder tempo, perder dinheiro, porque eles vão ficar sem emprego. Mas, chega a ser assustador, mas não, é a realidade. É muito assustador. Essa transição, eu acho que está muito claro para os nossos internautas, está muito claro assim, e tu deixaste, tu fosse novamente muito feliz na tua colocação, da sociedade industrial, onde a gente precisava fazer um pouco melhor aquilo que já era feito, e não transformador, para a sociedade do conhecimento, onde tudo vai ter que ser transformado, correto? Então, vamos arriscar, e eu sei que tu tens condições de correr esse risco com a gente. Essa transição vai exigir que tipo de escola para o futuro? Eu usaria até como exemplo, para ajudar a explicação, o efeito da borboleta, né? Hoje nós temos a lagarta, e o foco nosso não é transformar a lagarta em ser mais rápida, mais dinâmica, mais colorida, com bivolt, sei lá. O efeito que nós temos que transformar, que a gente chama, é uma mudança em que ela vai virar borboleta, ou seja, nós temos que transformar tudo, não pode só melhorar o que existe. Se nós melhorar o que existe, nós vamos continuar fazendo algo que não tem mais toda essa devida importância que teve até então. A lagarta é a sociedade industrial e a borboleta é a sociedade do conhecimento, só que ela é uma transição, ela precisa fazer essa transição para ser algo completamente diferente, não pode ser mais do mesmo. Eu sei que isso é muito complexo, só que tem como a própria educação é a que menos evolui e devia estar na dianteira,
ela está muito atrás, quase que na rabeira. Essa transformação precisa ser muito rápida e muito grande, caso contrário vai ter um custo para a sociedade muito grande. Porque eu entendo que tudo vai passar pela escola. A criança vai ter que ir para a escola, o adolescente precisa ir para a escola, vai ter que buscar essa relação. O adolescente tem que ir para a escola. Eu voltei, eu sou estudante, voltei para a escola. Estou fazendo meu MBA em negócios digitais agora, na FIAP lá de São Paulo. Comecei como presencial, agora é virtual. Mas a escola vai continuar sendo hiperestrategicamente importante no processo da construção de uma sociedade de conhecimento, da sociedade mais democrática, mais culta, mais produtiva. E, de fato, o próprio ser humano ele vai ter que cada vez mais assumir o papel de humano e a máquina o papel da máquina. Tudo que é repetido deixa a máquina fazer. Por isso que quem sai da universidade vai precisar ser muito mais criativo, ele precisa ser muito mais proativo, ele precisa ser muito mais colaborativo e muito menos independente. Ele tem que ser mais autônomo do que independente, ou seja, tem que mudar todo um contexto na hora de rever todos os conteúdos e a forma de passar os conteúdos e entrar muito mais na pessoa também esse conhecimento, porque como é que tu vai conviver numa sociedade tão vulnerável, complexa, ambígua assim, se não tiver um bom domínio sobre você mesmo? Então tu tem que ter um autoconhecimento muito grande para suportar e conviver nessa nova realidade. E aí começa a escola a entrar mais na pessoa e depois também fazer algo, eu diria, mais técnico, mas dentro da nova realidade. Ou seja, tem que reinventar praticamente tudo. Conversamos, inclusive, em off antes, né? A sociedade, as pessoas, os alunos, os professores, os empreendedores deverão sofrer uma metamorfose. Deverão sair da lagarta e ir para a borboleta. Olha só, mais uma sainha justa aí, porque eu sei que tu te sai muito bem nisso aí. Um dos piores itens em termos de evolução, segundo essa tendência que tu trouxesse aqui, é justamente a regulamentação pública. As nossas instituições de ensino, elas são regradas por instituições públicas. Sim. O ensino superior, as nossas academias são regradas pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. O ensino médio, o ensino básico e técnico também, desde a educação infantil até o ensino médio, são regrados pela SEC, Secretaria, especificamente pelo Conselho Estadual de Educação. E a regulamentação pública está em último lugar na tendência de evolução. Sim. Será que nós vamos conseguir essas transformações no tempo que são necessárias se nós não puxarmos em primeiro plano a evolução da regulamentação pública para que ela regulamente de forma diferente as instituições? Tu está certo o que tu está argumentando. O que está ocorrendo na realidade agora, não no caso específico da educação, mas dentro do dia a dia, por exemplo, nós temos exemplos, por exemplo, do Airbnb, do Uber e assim por diante, que para eles poderem implementar isso no mundo, porque não é só no Brasil também, tiveram que quebrar muitas regras públicas também de regulamentação, porque ninguém imaginava que aconteceria e poderia acontecer algo tão diferente como aconteceu. De cada qual, se tiver um carro, ele pode transformar um negócio, e tu vê que tem cidades ou estados que proibiram, ou países que proibiram. Só que isso é, ao meu ver, contra a natureza. É contra a lei da natureza, que é muito importante. O Airbnb também, os hotéis todos se reuniram para ir contra o processo todo da alocação de imóveis e assim por diante. Só que depois você volta, né? E acontece no mesmo da educação. E toda a evolução nunca se deu dentro da empresa ou do segmento. A evolução veio sempre fora do segmento. Veio de outras que ninguém imaginava que aquela outra pequena empresa ou aquele startup ia criar algo dentro das oportunidades que estavam pintando aí, e ser tão revolucionário ao ponto que já tem vários exemplos de que a empresa que tinha a possibilidade de fazer não fez, aquele que fez cresceu de tal maneira exponencial que quebrou a empresa, que no caso foi a própria Kodak, um exemplo disso também, que chegou a quebrar a empresa. Ela não... o Netflix foi se oferecer para a Kodak, aliás, para Kodak não, a Kodak foi quem desenvolveu e criou o digital.
E ela podia ter se saído muito bem. Na realidade, eles disseram o seguinte: se eu implementar, vou matar o meu próprio negócio. Na realidade, eles não fizeram, e aí os outros mataram o negócio inteiro deles. E o caso também foi do Netflix em relação ao como é que era o nome dessa empresa que distribuía os CDs, esqueci o nome agora, me deu um branco aqui, que ela foi se oferecer por 50 milhões de dólares lá nos Estados Unidos e não quiseram, ao ponto que o Netflix quebrou a empresa, aquela que é esqueci o nome agora, mas o pessoal que está ouvindo vai lembrar. Ou seja, na educação é algo muito parecido. Eu percebo que, aliás, dentro da linha da educação que todo mundo sabe, de 70 países, o Brasil ele está praticamente na lanterna, deve ser 64º em matéria de classificação do conhecimento, da educação. Eu acho que é mais, eu acho que é o 84º. Então o que ocorre? Sobre 70, ela provavelmente deve estar em 64, 65. É isso aí. E na tecnologia ele está mais ou menos no mesmo caminho, ou seja, ele está de 70 países, ele também está ali em 64, 65. Isso quer dizer o seguinte, que a necessidade, existe um monte de oportunidade, muitas oportunidades, mas eu acredito que se não for pelo lado de quem tem o poder, que for da área pública e tal, quem vai começar o processo de transição vai ser alguém fora dessa área. Aí é que eu queria chegar. Infelizmente nós estamos com o nosso tempo meio na tampa, como se diz, no limite, né? Mas eu não vou me privar a todos que nos veem e nos ouvem, dessa última pergunta. Já falamos outras vezes aqui, os nossos internautas que acompanham o programa sabem disso, sobre universidade corporativa. A universidade corporativa é uma universidade que não tem vínculo com instituições regulamentadas, correto? E sim, ela tem vínculo com o mercado. Ou seja, quem referenda se essa serve, se essa não serve, se essa é boa, se tem um conceito bom, se não tem um conceito bom, é o mercado. Será que tudo que nós estamos falando aqui está dando uma abertura significativa para a formação de universidades corporativas que atendam o mercado, que estejam em sintonia com o mercado, que estejam realmente interrelacionadas com o mercado e sem nenhum tipo de regulamentação pública? Eu concordo, porque a necessidade é que faz a evolução, né? Então, se o setor que tem que fazer não está fazendo, a necessidade vai promover, pressionar para que outras áreas façam isso. E uma delas é a corporativa, porque eles precisam ter pessoas cada vez mais habilitadas, competentes, com condições de desenvolver algo novo dentro dessa nova realidade. E eles vão ter que trabalhar fortemente no desenvolvimento das pessoas, das que trabalham com a empresa e que trabalham para a empresa também. E isso é uma das vertentes. Outras, ao meu ver, são empresas, tipo assim, o próprio Google tem muita possibilidade, como já está iniciando, a Amazon, iniciando uma vertente, como eles estão vendo essas oportunidades e criando negócios de educação, fortemente deixando onde tem as oportunidades, porque quem devia fazer não está fazendo. E, de fato, é um problema isso. Ele é um problema mundial. O Brasil, talvez, um pouquinho mais acentuada, tendo em vista as suas características, sem falar em ideologia nem nada, mas aspectos técnicos, né? É claro que também nós não falamos, o professor também tem que passar por um processo de transição também, de borboleta, né? O próprio aluno também tem que passar por um processo de transição, porque o aluno ele é muito mais passivo, ele vai ter que ser muito mais proativo, o professor ele vai ter que ser, em vez de ensinador, ele vai precisar ser cada vez mais um estimulador, um orientador, a escola precisa ser mais proporcionar criatividade, iniciativa, outras frentes para desenvolver novas habilidades que até então muitas vezes não dava-se a devida importância, mas se o homem quiser ocupar o seu espaço de humano e a máquina que faz melhor que o homem, deixar o espaço para a máquina fazer e o homem fazer, e aí entra o quê? A criatividade muito, e se conhecer muito bem para poder conviver nesse mundo todo complexo e ambíguo que nós temos em frente aqui. Quem não conhecia Renato Cavion, conheceu um pouco dele, mas nós vamos oportunizar de conhecer mais. Porque nós sabemos aí de alguns projetos pessoais que tu tens, Renato, e eu acho interessante isso. Duas coisas. Primeiro, essa vitalidade, essa vontade, essa energia de transformação que o Renato traz e impregna na gente,
com 71 anos de idade. Isso, para mim, já é um ponto fantástico, né? Que realmente a gente pode desenvolver muita coisa ainda, porque a longevidade está cada vez um pouco mais à frente, né? E o segundo, os teus próprios projetos pessoais, eu gostaria de te convidar para um novo programa para tu falar a respeito disso, porque eu acho que eles podem, inclusive, fazer com que outras pessoas também passem a pensar diferente e outras pessoas possam também ter outros projetos. Eu sei que em nada, por tudo que a gente sempre já conversou, em nada tu tem impeditivos. Não, isso eu não vou falar porque podem copiar, porque pode... Não, tá aí para todo mundo. Nós estamos no mundo colaborativo. Estamos exatamente no mundo colaborativo. E nós colaborativo. temos que ir na linha do Open Innovation, ou seja, que para ter inovação precisa muito mais participantes da roda, não pode ser único, não existe mais o dono da verdade. Existem muitas verdades que juntos a gente cria algo novo para ser mais exponencial ainda. Né? Olha só, desafio aceito para um novo programa? Concordo, até porque tem muita coisa interessante, a meu ver, que seria importante e interessante a gente... Dar uma abrangência maior. Dar uma abrangência e como eu enxergo que vai cair o número de empregos, mas vai aumentar muito o número de trabalho, que é a diferença de emprego de trabalho, é estimular as pessoas a buscarem novos trabalhos. Necessariamente pode ser que tenha que ter até ou 3 profissões ou 2 profissões, mas novos trabalhos. E existe espaço. Toda essa ambiguidade, essa vulnerabilidade exponencial, tudo cria novas oportunidades para todo mundo. Está disponível. Nós temos que virar protagonista. Pois bem. Deixar de ser coadjuvante. Olha só, olha essa última frase. Deixar de ser coadjuvante e sermos protagonistas. Tivemos o prazer hoje de conversar sobre educação no futuro e tantas outras coisas. Renato, foi um prazer muito grande te ter aqui no programa, tu trazer todo esse conhecimento acumulado durante aí tanto tempo da tua vida. E contamos contigo novamente para um próximo programa. Faço questão e gostaria muito de transmitir, passar... Até porque a minha fase, eu estou entrando numa fase da vida que eu preciso reverter ou distribuir ou doar aquilo que Deus me permitiu recolher, aprender e cultivar. Então eu preciso repassar de volta. Repassar para os outros. Olha que bacana, que bacana. Hoje nós entrevistamos o professor Renato Cavion, né? Como eu disse no início do programa, professor, amigo, visionário e que com certeza eu chamo de professor porque nos traz lição a cada frase que ele cria. Pois bem, nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais. Todas as quartas-feiras às 20 horas. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo Twitter. Repito, todas as quartas-feiras, às 20 horas, estaremos trazendo uma personalidade aqui para o programa Fala Professor. Fique com Deus. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.